Olá a todos, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja nos corações de cada um que assistir este vídeo. Bem, hoje nós vamos dar continuação ao nosso estudo de Daniel, do livro de Daniel, capítulo a capítulo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, então se inscreve no canal, deixa aí o seu gostei, envia para pessoas que também gostam de estudar profecias. Então, vem comigo, vamos estudar juntos, deixa seus comentários aqui embaixo. Eu vou ler, eu vou responder, com certeza. Então, hoje, estudando o capítulo 8, vamos ver aqui uma visão, a mesma visão de uma perspectiva, né? A mesma profecia do capítulo 2, do capítulo 7, só que agora numa outra perspectiva, né? Algo mais religioso. Então, as profecias de Daniel é assim, ela se repete, mas a cada repetição ela tem um ângulo diferente, ela amplia ainda mais a visão, para que a gente tenha todos os detalhes da profecia deste livro maravilhoso que nos ensina como ser cristãos que agradam ao Senhor, que nos ensina que Deus, ele está no controle de todo o mundo. Nada aconteceu sem que Deus não estivesse ali controlando todas as coisas. Amém? Então, eu vou usar a versão King James 1611 e vou usar as minhas anotações. Então, vamos orar e vamos estudar a palavra do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Santo, obrigado, Senhor, por colocar em nossos corações o desejo de estudar a Tua palavra. Abençoa, ó Deus, esse estudo, abençoa cada um daqueles que irão estar assistindo, estudando, Senhor, amplia o entendimento de cada um. Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Então é sempre bom estudarmos a palavra do Senhor, é sempre bom mergulharmos no estudo da Bíblia, saber qual a agradável vontade de nosso Senhor. Então, aqui, capítulo 8 de Daniel. Eu vou ler com vocês, vou ler aqui o capítulo 8, né, versículo 1, que diz assim: No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, apareceu para mim, Daniel, uma visão, após aquela que me apareceu no princípio. Aqui o ano é 551 ou 550. A visão após aquela no princípio é a visão do capítulo 7. Então, 10 anos depois da visão do capítulo 7, Daniel tem uma nova visão. E a visão do capítulo 7, ela teve, né, por propósito mostrar que um dia todos os reinos terrestres passará. A visão do capítulo 8 nos dá outra perspectiva, também vai falar que vai passar, mas vai nos mostrar uma outra perspectiva. A linguagem do capítulo 7 foi uma linguagem mais política, mas a visão e a linguagem do capítulo 8 aqui tem uma linguagem mais religiosa. A do capítulo 7, nós vemos o povo de Israel como um reino. No capítulo 8, nós vemos o povo de Israel como igreja. No capítulo 7, tem animais que representam o reino. E no 8, os animais que são usados no santuário ou no culto religioso dos judeus. A gente vai ver a diferença dos animais. Lá, a gente vê o leão, a gente vê o urso, a gente vê o leopardo e o animal terrível e espantoso, que não tem nenhum animal na terra que se compare, que dê para representá-lo. Aqui no capítulo 8, nós vamos ver outros animais, mas representando o mesmo reino. Mas algo interessante, aqui no capítulo 8, a gente não vai ver mais
a Babilônia, não vai apresentar mais Babilônia, mas vai apresentar a Medopécia, a Grécia, embora ele está no 3º ano do reinado de Belsazar, que era rei de Babilônia. Como eu já falei, o livro de Daniel ele não é dividido cronologicamente. Ele é dividido por uma parte histórias e outra parte profecias. Claro que na parte de história também tem profecias e na parte das profecias também tem história, mas na parte de 1 ao 6 é prevalente as histórias e na parte do 7 até o 12 é prevalente as profecias. Então aqui nós vamos ver que em Daniel a gente vê 4 profecias, né? Em 2 vai aparecer Babilônia, em outras 2 não vai mais ter por que apresentar Babilônia, já que ela já teve o seu papel, não é mesmo? Já teve o seu papel. E os outros reinos ainda estavam ali, principalmente a Medopécia, em que Daniel ele ficou ali também, sendo cativo da Medopécia. A gente vai ver Esdras, Neemias, né, Esté, neste período de reinado da Medopécia, que durou aí bastante tempo. Então, vamos ver aqui. Então, por que a gente estuda esses poderes, né? Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma? Porque esses poderes, eles tiveram uma influência sobre o povo de Deus. Então, de nada ia interessar a história destes reinos se não houvesse ali o povo de Deus inserido nele. Então, a gente vê Babilônia, o povo de Deus estava lá. Medopécia, o povo de Deus estava lá. Grécia, o povo de Deus já estava em sua nação novamente, mas ele era também ainda subordinado à Grécia. E também muitas guerras que aconteciam entre Grécia, entre a Medopécia e a Grécia, e depois entre a Grécia e Roma, aconteceu no território ali da Palestina, por ali, né? Então, o povo de Deus ficava no meio dessas nações e muitas guerras aconteceram nesse local, bem pertinho ali, ou até mesmo entre o povo de Deus. Então, o povo de Deus, ele sempre estava naquele meio ali. E a gente vai ver aqui mais. Também, esses reinos, eles tiveram uma influência e eles tiveram um papel, né, entre o povo de Deus. Um exemplo, a Babilônia foi usada por Deus para ser vara de repreensão aos judeus. Os judeus estavam aí se afastando do Senhor, idolatrando muitos ídolos, cometendo graves pecados, e Deus deu a profecia que se eles não se arrependessem, eles iriam ser levados cativos para a Babilônia. Eles não se arrependeram e encheu o cálice, né, da ira de Deus, e Deus usou Babilônia, Nabucodonosor, para castigar o povo por 70 anos. Deus também usou agora a Medopécia, através de Ciro, para libertar o povo, para que o povo retornasse para Jerusalém, reconstruísse o santuário e também os muros de Jerusalém. E depois, por fim, Medopécia fez novamente Jerusalém uma nação. Então, aí agora a gente vê, depois da Medopécia, a Grécia entrando, e ela, infelizmente, foi um instrumento nas mãos de Satanás. Sim, nas mãos de Satanás. Porque a Grécia, através da sua filosofia, através de seus conhecimentos muito pagãos, ela influenciou o povo de Deus. É tanto que um fariseu, ele estudava cerca de 40 anos para se tornar um mestre da lei. E Deus nunca havia dado esse tempo. Também se estudava muita filosofia, coisas que
o povo de Deus nunca deveriam aprender. Um exemplo disso é que na época, né, de Jesus, havia um pensamento que hoje em dia é muito popular, né? O pensamento de que uma pessoa quando morre fica vagando, vira fantasma. É tanto que quando Jesus andou sobre as águas, os apóstolos olhando, né, os discípulos olhando, acharam que era um fantasma andando sobre as águas. E este é um pensamento completamente pagão, né, vindo aí da Grécia. Outra coisa também que veio da Grécia eles tinham o pensamento de que essa carne impedia a perfeição de caráter, perfeição espiritual. E então eles tinham essa filosofia e isso entrou também na mente e nos ensinamentos do povo ali, os judeus, não é? Também Roma, né, Roma pagã, Roma no seu estado imperial de reis, eles foram um povo, né, foi um reino que perseguiu o povo de Deus, tanto na forma imperial, como também no seu lado religioso, ou seja, a Roma papal, que houve ali um período de 1260 anos em que Roma se transformou num poder político e religioso juntos. E eles perseguiram o povo de Deus por 1260 anos, ou seja, do ano 538 até o ano 1798. Perseguiram tanto o povo do Senhor, mataram muitos mesmo. Que se Deus não tivesse intervido ali, eles destruiriam todos os cristãos. Mas Deus interveio e aí interrompeu esta perseguição, interrompeu o poder papal em 1798. E a gente vai ver isso mais nos estudos que se seguem aqui dos capítulos 10, 11, a gente vai ver muito isso. Então, Roma pagã foi um grande perseguidor do povo de Deus. Nenhum outro perseguiu tanto como Roma, né? Vamos ler agora os versículos 2, 3 e 4. Diz assim: E eu vi em uma visão e que veio a acontecer. Quando eu vi, eu estava no palácio de Susa, que fica na província de Elão. E eu vi em uma visão e eu estava próximo ao rio Ulai de Ulai. Então eu ergui meus olhos e vi, e eis que estava diante do rio um carneiro que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, porém um era mais alto do que o outro, e o mais alto surgiu por último. Eu vi o carneiro avançando para o leste, para o norte e para o sul, de modo que nenhum animal podia permanecer diante dele, nem havia algum que pudesse livrar-se da mão, porém ele agiu conforme a sua vontade e tornou-se grande. Nos versos 2 e nos versos 3, né, a gente vê esse animal. Esse animal representa um reino. É tanto que no versículo 20 vai vir também a interpretação bíblica desses versos, né? Mas no verso 20 diz assim: o carneiro que tu viste com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Então esses animais aqui, eles são o rei da Média, que no caso Dario, que invadiu primeiro, e depois Ciro, rei da Pérsia, que com a morte de Dario, Ciro assumiu todo o reino. E o reino de Ciro foi maior do que o de Dario, porque Dario, ele não reinou sobre a Pérsia quando ele reinava, né, o mundo conhecido. Ele reinava Babilônia, reinava Egito, reinava Jerusalém, os judeus, e reinava vários outros mundos, né, outros reinos conhecidos na época. Já a Pérsia, quem reinava era Ciro, mas Dario morreu e Ciro veio a ser maior do que Dario, porque Ciro reinou tanto a Pérsia
como a Média também. Ciro e Dario eram parentes, né? Dario era tio de Ciro. Então, Dario, ele reinou em Babilônia e morreu no ano 537. E Ciro assumiu o trono, e desde então a Pérsia foi o poder mais alto dos dois. Por isso que fala, né? Que fala que o chifre era mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Então, Ciro, ele foi usado por Deus no ano 536 para fazer o primeiro decreto liberando o povo de Deus a voltar para Jerusalém e assim restabelecer a nação judaica. Então, isso foi no primeiro ano de Ciro, ano esse 536. Fazendo as contas, né? O povo foi levado cativo no ano 606. E no ano 536, eles foram libertos para voltar para Jerusalém, totalizando 70 anos de cativeiro babilônico, de acordo com as profecias de Jeremias, lá especificamente no capítulo 25. No versículo 4, fala das marradas para o norte, ocidente e sul que esse carneiro dá. Então, a Medopécia conquistou o reino do Egito, situado no sul em 525. O reino da Lídia ficava no ocidente, foi conquistado no ano 547. E o reino do norte, que era Babilônia, que foi conquistado no ano 539. E é interessante, se você for ver lá no capítulo 7, esse animal é representado, a Medopécia é representada pelo urso, que anda mais alto de um lado e tem 3 costelas em sua boca. E essas 3 costelas representam esses 3 reinos, a Lídia, o Egito e Babilônia. Então, está se repetindo. Aí agora vamos também ver os versículos 5 até o 8, que diz assim: E enquanto eu refletia, eis que um bode veio do oeste para a face de toda a terra, e não tocou o chão, e o bode tinha um chifre notável entre os seus olhos. E ele veio ao carneiro, que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé perante o rio, correu para ele na fúria do seu poder. E eu vi chegar mais perto do carneiro, e ele estava tomado de fúria contra ele, e golpeou o carneiro e quebrou os seus 2 chifres. E o carneiro não tinha poder para manter-se de pé perante ele. Porém, ele o arremessou ao chão e o pisoteou, e não houve ninguém que pudesse livrar o carneiro de suas mãos. Por esta razão, o bode tornou-se muito grande, e quando ele estava forte, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele surgiram 4 chifres notáveis em direção aos 4 ventos do céu. Que animal é esse? Qual foi o reino que sucedeu a Medopécia? A gente viu lá no capítulo 7 que depois daquele urso veio um leopardo com 4 cabeças e 4 asas e tomou o urso e ali destruiu o reino do urso. Aqui esse bode, ele representa a Grécia. No próprio versículo 21 do capítulo 8 diz: E o bode áspero é o rei da Grécia, e o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei, ou seja, Alexandre o Grande. Ele mostra aqui no verso 6 que ele era um bode, né, muito rápido. Então, isso mostra a velocidade de conquista que Alexandre o Grande teve sobre a Medopécia.
correu contra ele o carneiro no ímpeto de sua força. Aqui está falando, né? Essa força, houve uma guerra, uma batalha em Arbelas, que aconteceu no ano 331, e ali Alexandre ganhou. No verso 7, mostra o rei da Medopécia. O rei da Medopécia fez a besteira de incitar o rei da Grécia. E isso enfureceu tanto o rei da Grécia que ele foi com todo o poder e força contra o rei da Pérsia, e assim ele foi destruído. No capítulo 11, a gente vai ver detalhes sobre essas conquistas, sobre as derrotas da Medopécia, a conquista da Grécia, a derrota da Grécia, a conquista de Roma. A gente vai ver com detalhes lá, tá bom? No verso 8, fala sobre o reinado aqui, o reinado de Alexandre o Grande. Foi um reino muito próspero. Ele tinha apenas 20 anos quando começou a reinar. E no ano 324, com 32 anos, ele morreu. Então, ele começou a reinar no ano 336, com 20 anos, e ele aqui morreu com 32 anos no ano 324. O primeiro rei que conquistou foi o pai dele, não me recordo o nome, mas o pai dele. Mas depois Alexandre, ele completou as conquistas ali do seu pai sobre a Medopécia e outros países também, outras nações, no caso. E aqui diz assim, ele morreu por embriaguez. Alexandre o Grande, ele participava muito de orgias, e quando ele havia conquistado ali o mundo no qual ele conhecia e não sabia que existia mais para conquistar, ele, ao chegar na praia, ele olhou, não viu mais onde conquistar e ele chorou completamente porque ele queria mais guerra, ele queria mais conquista. E aí ele se entregou ainda mais às suas orgias, às suas bebedeiras, chegando a tomar muita bebida alcoólica, muita, a ponto de dar uma febre e ele morrer. Olha, aquele homem que conquistou tantos reinos, ele não conseguiu conquistar a si próprio, dominar os seus vícios, dominar os seus defeitos. É por isso que em Provérbios diz que mais valente é o homem que domina a si mesmo do que o que domina o mundo. Então, o homem que domina a si mesmo, seus gostos, seus vícios, ele é muito mais valente do que um homem que conquista reinos. E, infelizmente, Alexandre o Grande, com toda seu vigor, né, jovem, ainda poderia ter uma carreira brilhante aí no mundo, mas perdeu para os seus vícios, né? Quantos hoje não têm perdido empregos, perdido amigos, perdido famílias por causa do vício no álcool? E quantos também, por conta do seu temperamento explosivo, por conta da sua ira exacerbada, têm falado coisas com a esposa, ou a mulher com o esposo, ou o próprio com os filhos, às vezes o filho com a mãe com o filho, com amigos e vizinhos, e acabam perdendo aí amizades, perdendo a própria família, porque não domina o seu temperamento. O domínio próprio é um dom que o Espírito é um fruto do Espírito Santo e ele deseja nos dar. Eu vejo hoje muitos dos que se dizem cristãos perdendo o domínio próprio em todas as áreas, o domínio próprio na fala, o domínio próprio nos desejos da carne, e acabam que se prejudicam a saúde, prejudicam as amizades,
dá mau exemplo para a sociedade. Como fica um cristão, um que se diz cristão, não conseguindo dominar o seu próprio eu, os seus defeitos de caráter? Como vai crescer espiritualmente alguém que não procura, não busca a dominar a si mesmo? Estamos hoje vivendo num mundo cheio de pecado, temos uma natureza pecaminosa, uma natureza inclinada ao pecado e nós precisamos muito dominar-se a si próprio. Jesus, ele quer nos ajudar nisso. Jesus deseja que nós possamos ter um caráter igual ao dele. Jesus, ele dominou o seu próprio caráter. Ele era um homem temperante, ele falava com amor, e mesmo quando ele estava com ira, ele falava apenas aquilo que deveria falar. Que possamos seguir o exemplo de Jesus, que possamos rogar a Deus, pedir a Deus por domínio próprio. Como nós precisamos de domínio próprio, irmãos. Como nós precisamos dominar esse temperamento explosivo, ou até mesmo esse temperamento emocional, que chora, que se vitimiza. Como precisamos melhorar. Deus, ele quer fazer essa obra na sua vida. Mas você precisa reconhecer. Você precisa entender que você precisa de ajuda. E aí o Senhor vai, sim, nos ajudar. Aqui também, voltando, aqui também fala que o bode, ele tinha 4 chifres. E esses 4 chifres representam os seus generais, Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Então, eles, depois que Alexandre morreu, eles decidiram dar um golpe. E em 15 anos, eles mataram todos os descendentes de Alexandre e dividiram todo o reino em 4 partes. O Seleuco assumiu o norte, que é Babilônia, e parte superior da Síria. Ptolomeu assumiu o sul, que fica no Egito e parte também da Síria. Lisímaco e Cassandro, eles dividiram e assumiram o ocidente, os 4 generais de Alexandre o Grande. Então vamos ver aqui o versos 9 até o 12. E de um dos 4 chifres, surgiu um pequeno chifre, o qual tornou-se excessivamente grande, em direção ao sul e em direção ao leste, e em direção à terra agradável ou terra gloriosa. E este tornou-se grande, e chegou até o exército do céu. E ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se e chegou até o príncipe do exército e retirou o sacrifício diário, ou o diário, porque a palavra sacrifício é uma palavra acrescentada, no original não tem. E o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. E um exército lhe foi dado contra o diário, o sacrifício diário, por causa da transgressão, e ele arremessou a verdade ao chão, e ele praticou e prosperou. Então aqui, o verso 9 diz de um deles, os ventos entre uma guerra e outra surgiu esse chifre que é Roma imperial. Roma vivia às margens do rio Tigre, que hoje é na Itália. Uma pequena comunidade. Eles eram muito astutos, fizeram alianças entre os conflitos dos 4 generais e foram ganhando poder de guerra. E no ano 168, Roma se tornou um império mundial. Lá no capítulo 11 a gente vai ver o surgimento de Roma, os roubadores, os violentos. E eles tinham essa astúcia, eles se aliavam mais para depois conquistar esses reinos. E eles se aliaram a um dos 4 generais ali e deram poder de guerra para eles.
eles eram uma pequena comunidade, povo pequeno, mas muito lutadores, homens de guerra, e juntaram-se para lutar em prol desse reino amigo, mas depois de conquistar eles, né, Roma acabava conquistando esses reinos. E até hoje, né, se você, a história de Roma, como Roma papal, Roma religiosa, passou a ser rei dos reis. Lá no ano 500, ou até antes um pouquinho, eles, né, Roma imperial parou de guerrear, e aí foi dividido em tribos, 10 tribos, que hoje é uma parte da Europa, e essas tribos se aliaram a Roma na forma religiosa. E certo tempo, né, o rei Franco, que hoje é a França, deu o seu poder de guerra a Roma papal. E aí, depois de cerca de 8 anos, um pouco mais, Roma papal, ela recebeu o poder, né, de todas as tribos ali, das 7 tribos, né, porque 3 ela eliminou com a ajuda dos francos. Então, neste tempo, ela começou a também a dominar todos esses reis aí. E esses reis, eles, para se intitularem como rei da França, rei Franco, eles tinham que pedir as bênçãos do Papa. E quando o Papa abençoava, quando o Papa legitimizava aquele homem como rei, então aí eles poderiam agir como rei. E assim Roma conseguiu dominar a Europa, dominar ali o mundo conhecido, e começou-se, né, grandes perseguições contra o povo de Deus. Deixa eu ver aqui, aí diz assim, terra formosa ou terra gloriosa. Aqui está falando da Palestina, onde ficava Jerusalém. A Palestina ficava no caminho entre países ao sul e ao norte. E Roma tinha que passar por Jerusalém. E muitas vezes a própria Palestina era palco das muitas batalhas. Até que o povo judeu se aliaram também a Roma. E eles fizeram até um acordo, porque todo mês, todo ano que havia o aniversário do imperador, o povo tinha que adorar o imperador, acendendo velas e adorando o imperador. E como foi que os judeus não participaram disso? Através do acordo que eles fizeram com o povo judeu, Roma e os judeus. Então o imperador disse para que no dia do seu aniversário eles deveriam orar pelo imperador. Daí surgiu as festas de aniversários com velas, parabéns. Isso tudo era ato de adoração e não deixa de ser um ato de adoração, porque a gente engrandece a um ser humano por aquilo que ele não faz nada para ser engrandecido. Porque no aniversário de alguém, a pessoa em si que completa o ano, ela não fez nada para completar aquele ano de vida. E aí todo mundo centraliza ali aquela pessoa e ela naquele momento passa a ser o centro das atenções e recebe muitos e muitos presentes e ela é de certa forma aplaudida. Eu não posso dizer adorada, mas não deixa de ser também uma adoração, porque ela recebe as honras de alguém que é Deus. Então só Deus, é Jesus que nos dá um ano de vida. É Ele que nos concede todas essas bênçãos. Então é só Ele que deve ser adorado, é Ele que deve ser reverenciado, exaltado neste dia. Então faça um culto de ação de graças, agradeça ao Senhor, faça um almoço, um jantar entre você e sua família para agradecer a Deus, para agradecer a Jesus. E não se engrandeça. Não torne o seu filho um pequeno rei, fazendo dele o centro das atenções naquele dia. Não faça isso. Então, obedeça ao Senhor
e deixe as práticas do mundo, as práticas mundanas de lado. No verso 11, 10, 11 e 12, então esse 11 e 12 é um pouco mais difíceis, né? Pois aqui se refere à transição de Roma imperial para Roma papal. A gente vê aqui uma linguagem bastante religiosa, né? Quando diz assim: este tornou-se grande, chegou até o exército do céu, e ele lançou alguns do exército e das estrelas ao chão, e os pisoteou. Sim, ele engrandeceu-se, chegou até o príncipe do exército, e retirou o diário, e o lugar do seu santuário foi arremessado abaixo. O que foi que o papado fez? O papado, ele simplesmente transferiu as honras de Jesus para ele mesmo. Quando ele diz que ele é o pontífice, ele está dizendo que ele é a ponte máxima entre Deus e os homens. E nós sabemos que só Jesus é a ponte máxima entre Deus e os homens. Só Jesus e não o Papa. Ele diz que ser Jesus na terra. Então ele tirou ali as honras, ele tirou de Jesus para ele, deu para ele mesmo. E ele se engrandeceu. Aqui no versículo 12, né? E um exército lhe foi dado contra o sacrifício diário por causa da transgressão. E ele arremessou a verdade ao chão. E ele praticou e prosperou. Ele mexeu nos mandamentos de Deus e lançando a verdade ali por terra. Vamos ver mais o versículo 13, o 13 e o 14, que diz assim. 13, 14, até... só o 13 e o 14 mesmo, diz assim. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Aqui no versículo 13, só voltando um pouquinho, que eu acho que eu esqueci, diz assim: então eu ouvi um santo falando, e outro santo disse àquele determinado santo que falava: até quando será a visão concernente ao sacrifício diário, ou seja, a transgressão da desolação? Até quando este poder reinará e ficará transgredindo e lançando por terra as verdades e também se colocando no lugar de Cristo? Então diz assim, ao sacrifício diário e à transgressão da desolação, para dar tanto o santuário quanto ao exército para serem pisoteados. Até quando vai durar essa visão, né? Até quando? O verso 14 diz, e ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Então o versículo 14, né? Aqui no versículo 3, o santo que falava é Jesus, o primeiro, né, Jesus, e Jesus diz ao santo Gabriel, até quando duraria a desolação assoladora ou a transgressão desoladora, ou seja, até quando o papado duraria. Então, transgressão desoladora é a união entre a igreja e o Estado, foi o que o papado fez. Ele uniu o poder religioso de uma igreja apóstata, né, que se dizia cristã, que muitos dizem que foi a primeira igreja cristã, mas não foi. Essa é uma igreja apóstata. Os cristãos, eles não permaneceram nessa igreja, eles saíram para as montanhas, para o deserto, e ali permaneceram fiéis, enquanto os apóstolos ficaram e se tornaram a igreja católica. E até quando? Até 2000. E por que, né, essa transgressão assoladora? É um termo, transgressão, um termo religioso, assoladora, um termo civil. Então, o papado, ele uniu-se ao Estado. Quando a religião se une ao Estado, ela passa a ser a religião do Estado. E ninguém mais pode ter outra religião senão a do Estado. E aí passa a perseguir aqueles que forem contrários a isso, e foi o que aconteceu.
No verso 14 fala, porque já fala de 1844, né? O final ali, né? Porque já que o papado é tirado do poder no ano 1798, porque o sistema ainda existia, as suas crenças, né? Foi tirado em 1798, mas suas crenças ainda existiam. Então, mas essa igreja começou a cair. E em 1844, quando uma mensagem poderosa começou a ser pregada, a volta de Jesus em nossos tempos, quando não se pregava sobre isso, né? Interessante que os protestantes nessa época, que já havia, né, muitas igrejas protestantes, o próprio Estados Unidos era um país protestante, né, cheio de protestantes, eles acreditavam no milênio de paz, 1000 anos de paz, e eles não acreditavam que Jesus voltaria, só depois desses 1000 anos. E aí, por isso, quando Guilherme Miller começou a pregar sobre a volta de Jesus, eles rejeitaram essa mensagem, não é? Mas foi aqui que eles começaram a cair, essa mensagem começou a cair, né? Essa mensagem errada, essa doutrina errada. O verso 15 e 16 diz assim, no caso o 15, e isto aconteceu quando eu, Daniel, tive a visão e busquei significado, e eis que colocou-se diante de mim a aparência de um homem. E eu ouvi a voz de um homem entre as margens do Ulai, que chamou e disse, Gabriel, ou seja, Jesus, faz este homem entender a visão. E no original está escrito maré. Maré é uma visão parcial. Então, Jesus mandou que Gabriel desse uma visão parcial a Daniel das profecias. E aqui no versículo 16 diz, e eu ouvi, no caso 17 agora, então ele aproximou-se de onde eu estava, e quando ele chegou, temi e caí sobre a minha face. Porém ele me disse, entende, ó filho do homem, pois no tempo do fim será a visão. No tempo do fim será a visão, e essa visão aqui é razão, é uma visão abrangente, uma visão geral. Então, somente no tempo do fim é que todos iriam ter entendimento sobre o livro de Daniel. Foi um livro selado, uma parte dele foi selada, e somente no tempo do fim. Que ano foi esse? 1798, o tempo do fim. Aí as profecias se abriram, o de Daniel, porque o livro de Apocalipse sempre foi profecias abertas. Mas Daniel, ele não teve total entendimento das visões que ele teve, apenas uma visão parcial. Então vamos ver aqui os versículos 18 em diante, vai só dar mais explicação ainda, que diz assim. E ele disse, o 18 no caso, então, enquanto ele falava comigo, eu entrei em um sono profundo, com a minha face em terra. Porém, ele tocou-me e colocou-me em pé. E ele disse, eis que te farei saber o que acontecerá no fim da indignação, pois o tempo determinado será o final. O carneiro que tu viste, com 2 chifres, são os reis da Média e Pérsia. E o bode áspero é o rei da Grécia. E o grande chifre que está entre os seus olhos é o primeiro rei. Ora, tendo sido quebrado, enquanto 4 levantaram-se no lugar dele, 4 reinos se levantarão dessa nação, porém não no poder dele. Veja, dessa nação, não seria 4 nações, mas da mesma nação, a Grécia. E no último momento do seu reino, quando os transgressores tiverem chegado ao ápice, um rei de semblante violento e que entende sentenças obscuras levantar-se-á, está falando de Roma. E a sua força será poderosa, porém não pelo seu próprio poder, e ele destruirá de forma espantosa e prosperará,
e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. Por que não no seu próprio poder? Porque ele usará o poder de outras nações. Então, Roma papal usou o poder de outras nações para poder fazer aquilo que ele queria fazer. E diz assim, o verso 25. Acho que eu não li todo, né? E ele destruirá de forma espantosa e prosperará e praticará e destruirá o povo poderoso e santo. Foi o que o papado fez. Destruiu, matou muitos dos seguidores de Cristo naquela época, né? Daí veio a reforma protestante. 25. E pelo seu entendimento, também fará prosperar o engano na sua mão, e ele se engrandecerá em seu coração, e pela paz destruirá muitos. Ele também se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas ele será quebrado sem uso de mão. Sabe aquela pedra que cai e destrói os pés da estátua? Pois é, Jesus. É Jesus. E é através da paz. Quando você ouvir aí falar de paz, 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 então virá repetida a destruição. E aqui diz assim, e a visão, ou seja, maré, a visão parcial contada da noite e da manhã é verdadeira. Portanto, encerra a visão, pois ela será para muitos dias. Essa outra visão é razão, ou seja, a visão geral. E eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Depois levantei-me e fiz os negócios do rei, e fiquei atônito acerca da visão parcial, porém ninguém a entendeu. Então essa é a profecia de Daniel 8. Então veja, uma visão bem difícil para Daniel, na qual ele ficou muito angustiado, né, enfermo vários dias. Quando um profeta ele tem visões, ele fica muito mal mesmo, e Daniel ficou aqui também. Então, no decorrer do estudo, né, o capítulo 9, a gente vai ver uma outra perspectiva, né, aqui a oração de Daniel, e depois o capítulo 10, o capítulo 11, a gente vai conseguir amarrar, fechar as profecias de Daniel. E claro, né, que ainda em Apocalipse, né, que nós vamos estudar capítulo a capítulo, nós vamos ainda entender ainda mais as profecias aqui de Daniel. Deus abençoe a todos, espero que vocês tenham aprendido, né, gostado. Se vocês sabem mais, manda aqui para mim, escreve aqui para mim, deixa seu comentário aí, me dando ainda mais conhecimento, né? Eu sei que de tudo que eu já estudei, eu estou aqui passando apenas um resumo. Estudem, porque há muitos detalhes maravilhosos na profecia. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por este estudo. Obrigada, Deus, por estas profecias, na qual o Senhor deixou para que nós pudéssemos ler, estudar e pudéssemos ver a Tua mão poderosa agindo neste mundo, Senhor. Obrigada por Tua graça, por Tua misericórdia. Obrigada por Jesus. Em nome e por amor de Jesus te agradecemos. Amém. Deus abençoe a todos e até um próximo estudo. Tchau, tchau.